Cristo possa estar sobre as nossas vidas, gerando refrigério e também movendo a sua própria salvação para as nossas vidas. Irmãos, chegou aqui em minhas mãos, por intermédio do nosso irmão Sérgio, que é o nosso representante, junto com a sua esposa, irmã Mônica, ali da Big. Chegou aqui um certificado de gratidão da Convenção Batista Fluminense, tá bom? Diz o seguinte: porque somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3, verso 9. A Convenção Batista Fluminense, com imenso carinho e reconhecimento, expressa sua gratidão à primeira Igreja Batista do Parque Boa Ventura por sua fiel cooperação com o plano cooperativo no ano de 2024. Sua contribuição generosa e compromisso com a obra de Deus fortalece a unidade do povo batista e possibilitam o avanço do reino, impactando vidas e expandindo o alcance do Evangelho. Que Deus continue abençoando o pastor, diretoria, as lideranças ministeriais e cada irmão e irmã dessa igreja, multiplicando o fruto do seu trabalho, renovando suas forças para novos desafios. Juntos somos instrumento de transformação de nossa sociedade com a esperança e o amor de Cristo. Pastor Diego Juliano Bravin, diretor executivo, novo diretor executivo, e pastor Rafael Antônio Vieira, presidente, Convenção Batista Fluminense. Está aqui, tá, irmãos? Nós vamos depois pedir aos irmãos aí que possam estar preparando aí um quadro, tá bom? Vamos deixar ali lá no gabinete pastoral lá, ou na secretaria, sem problema algum, que fique registrado esse momento aí, tá bom? Meus amados irmãos, domingo que vem, a classe de adultos e de jovens vão trabalhar com um tema que vai ser abordado. Eu não sei se você lembra, você que fez o estudo, ou que está fazendo o estudo, que tem acompanhado os devocionais, você sabe qual é o tema da próxima lição, no domingo, agora que vem? Palavra Vida? Alguém sabe? Poderia falar aí? Santidade? Oi? Fala. É isso aí. Ele vai falar sobre a necessidade da santificação. Tá bom? E eu quero fazer uma pequena introdução do que vai ser trabalhado. Então, que você aproveite daquilo que vai ser ministrado aqui, mais as informações que você já tem adquirido, você tem absorvido, para que possa estar contribuindo com a próxima lição. Ou seja, eu quero falar com você nesta noite sobre santidade e santificação. É muito bom a gente entender, há uma diferença nisso, tá? Sobre a questão de santidade e santificação. Isso vai nos levar muito a algumas palavras semelhantes, como por exemplo, santo, consagrado, santidade e santificação. Hoje nós vamos falar sobre essa diferença, sobre a questão de santidade e santificação. Tá bom? Então, se você puder anotar, já vai anotando aí e use isso como informação. Então, santidade e santificação, irmãos, são conceitos fundamentais da fé cristã. Ou seja, o que nós entendemos sobre fundamento da fé cristã, precisamos ter essas duas palavras na nossa mente, precisamos definir essas duas palavras e aprender a colocar em prática tanto a questão da santidade como da santificação. Então vamos lá, primeira coisa, santidade. A santidade, irmão, refere-se a uma pureza absoluta e separação do pecado. Então, quando nós entendemos que aquilo ali é pecado, e só vamos entender isso através de duas ferramentas muito importantes, que eu vou usar aqui como ferramenta, né? Uma é uma pessoa e outra é uma ferramenta. É a pessoa do Espírito Santo, que nos leva a entender que nós estamos errando, que aquilo é pecado, e a própria palavra, que é uma ferramenta. Quando eu me mergulho na palavra de Deus, a palavra ela é revelada através do próprio Deus, que se utiliza da terceira pessoa da Trindade e manifesta a sua vontade em nossas vidas.
E aí interpretamos isso errado. Então isso se chama santidade, refere-se à pureza absoluta, separado do pecado. Eu não faço mais isso, eu não quero mais isso. Você talvez até deseje isso, mas você já tem consciência, você está separado, não quero mais isso. E isso é uma característica muito importante do próprio Deus. Ou seja, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Então vamos lá, abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1, os versos de 15 a 16. O que nós vamos encontrar nesse texto, irmãos? Nós vamos encontrar aí a natureza santa de Deus, que ela é ilustrada, vamos usar essa palavra, ela é ilustrada de forma clara aos nossos corações e às nossas vidas. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, quem foi que te chamou? Quem te chamou? Deus. Então ele está falando, mas assim como é santo aquele que vos chamou, Deus, sede vós também santo. Santo em quê? Ele é muito claro aí, irmãos. Ele é específico em nos dizer, santo em toda a nossa maneira de viver. Você tem que ser santo em tudo, não é em partes. Tem que ser santo em tudo. Portanto, ele diz, está escrito. O que está escrito? Sede santo, porque eu sou santo. Eu quem? Eu? Não. Deus. Então ele está falando assim, ó. Você precisa ser imitador de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou assim, ó. Sejais os meus imitadores, como eu sou de quem? Sou de Cristo. Então, vamos analisar, fique ainda no versículo. Observe o versículo. Esse versículo, irmãos, o que ele nos lembra? O que ele nos traz à memória? Que a santidade de Deus é um atributo. Como assim um atributo? Ele não só é um atributo, mas é exclusivamente de Deus. É algo que é de Deus. Deus já tem isso. Podemos ter? Sim, porque ele diz, para que sejamos igual a quem? A ele, santo. Em quê? Na sua qualidade, na sua característica e na sua condição. É possível? É possível. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então, o que Deus também espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera dos seguidores, dos seus seguidores, aquele que fala assim, ó, eu sou crente. Ah, você é crente? Sim, eu sou crente, eu sou da igreja tal. Então, o que ele espera de você? Santidade. É isso que ele espera de você. Ele espera de você santidade. Ou seja, por outro lado, a santificação, olha só, santidade e santificação. Por outro lado, o que é a santificação? É um processo, irmãos. É um processo contínuo e progressivo. Não é algo que você... santificação agora, não, é um processo. Você vai caminhando e você vai santificando a sua vida. Como? Através do momento que você consegue entender que você é um separado de Deus, que Ele te separou, então você vai abrindo mão de uma coisa, você vai abrindo mão de outra. É um processo do seu relacionamento, a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de se vestir, o seu comportamento. Isso vai se chamar santificação. Então isso é um processo contínuo e progressivo. Nós vamos perceber que esse processo, irmãos, ele não é tão rápido como às vezes pensamos que seja. Às vezes ele é até muito lento. Mas ele é progressivo. Às vezes não é tão racional. Não, por que não é tão racional? Lembra que o apóstolo Paulo falou assim, ó, eu até queria falar com vocês com maior peso, eu queria falar com vocês com maior clareza, mas eu não consigo falar com vocês, por quê? Porque vocês são o quê? São muito meninos ainda da fé. Ou seja, num processo, tá bom? Então, esse processo, irmãos, que é contínuo e progressivo, pelo qual você, pelo qual nós somos moldados e
transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele vai lá, nos chama, e ele começa a nos moldar, ele começa a nos transformar. Lembra a questão lá do vaso? Ele vai moldando o vaso, e ele nos coloca segundo a imagem de Cristo Jesus. Todos nós precisamos ser segundo a imagem de Cristo Jesus. Diferente, tá? Diferente da santidade, que é uma condição. Ou seja, essa condição, ela pode ser uma condição estática e pode ser uma condição inerente de Deus. Ou seja, de uma força inerente porque ela é inseparável de Deus. É algo que não tem como separar de Deus. Isso sempre vamos encontrar na pessoa de Deus. Estática por quê? Porque há um equilíbrio, irmãos. Há um equilíbrio, e esse equilíbrio precisa também existir em nossas vidas. Então, a santificação, ela é algo que, podemos dizer que ela, vou usar a palavra, ela é dinâmica, tá bom? Por que dinâmica, irmãos? Porque ela sempre está em movimento em nossas vidas. Então, quanto mais você lê, o quanto mais você anda com crente, o quanto mais você ora, você vai ver que ela vai se aperfeiçoando, ela é muito dinâmica na sua vida. Por isso que a diferença está naqueles que buscam pouco, daqueles que buscam menos. Você vai encontrar essa diferença na vida dessas pessoas. Talvez para você, nesse momento, você diga assim, eu não consigo entender como uma pessoa ainda continua fazendo a mesma coisa. Ou seja, porque ela ainda não conseguiu alcançar essa dinâmica. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo, ele nos diz. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, mais uma vez. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 desse texto, o verso 3. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está enfatizando. Ele vai falar sobre a importância, irmãos. A importância desse processo na minha e na sua vida. Em nossas vidas. Tá bom? Ele vai falar assim, ó. Pois esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é o quê? Sempre será, irmãos, absoluta. Nunca será relativa. Sempre será absoluta. E a vontade de Deus é o quê? A minha, a sua, a nossa o quê? Santificação. Então ele está falando o seguinte, olha só. Se obtenha, ou seja, se prive, rejeite a prostituição. É isso que ele está falando. Rejeite isso na sua vida. Deixe isso de lado. Porque essa é a vontade de Deus e essa é a forma pelo qual o Senhor também gera em nossas vidas esse processo de santificação. Você olha para uma pessoa que era prostituta ou um prostituto ou que vivia nessa área ou prostituía o seu corpo ou vendia o seu corpo, seja através de uma imagem, seja através de atos sexuais. Bem, essa pessoa agora não faz mais isso. Por que ela não faz mais isso? Nós chamamos isso de quê? De um processo de santificação na vida dessa pessoa, que é um processo progressivo. Que ela vai caminhando, ela vai caminhando e ela vai caminhando. Então, aqui, irmãos, essa vontade, que é a vontade de Deus, é muito clara para nós que somos seus filhos. Muito clara, muito objetiva. Só lembrando, não somente para você, mas para mim também, irmãos, que a santificação envolve uma série de ações. Uma série de ações e atitudes. Essas ações e atitudes você precisa enxergar na sua vida. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com a santificação da vida do próximo e esquecemos de ver isso nas nossas próprias vidas. Ou seja, é ação. Isso precisa ser visto, são atitudes que nós tomamos em nossas vidas. E essas ações, irmãos, e atitudes são exatamente elas que vão nos afastar o quê? Do pecado.
Por quê? Porque eu vou resolver assim, não vou fazer mais isso. Quando eu digo não vou fazer mais isso, o que eu estou falando? Que eu quero me afastar do pecado. Então, quando eu digo que eu estou no processo de santificação, mas eu não me afasto do pecado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então isso gera também em nossas vidas essa atitude, essas ações que precisam ser vistas por nós mesmos. É muito fácil olhar para o irmão, muito fácil olhar para o mundo, olhar para as pessoas, mas precisamos olhar para si mesmo. Então essas ações, elas nos afastam exatamente do pecado. Então faça uma leitura de si mesmo. O apóstolo Paulo também nos diz, olha só, cada um avalie-se a si mesmo. Quando você se avalia a si mesmo, você não vai ser condenado por quem? Por quem, irmãos? Pelo mundo. Você não vai ser avaliado pelo mundo. Por quê? Porque você mesmo vai avaliar a sua vida. Não, isso aqui não é legal, não vou fazer. E isso também, irmãos, nos aproxima de uma vida de obediência e devoção a Deus. Porque se o pecado está aqui, e isso requer ações, então, quando eu me afasto do pecado, eu me aproximo mais de quem? Me aproximo mais de Deus. Eu vou me aproximando mais de Deus. Então, esses conceitos, eles não são apenas conceitos teóricos, onde fala assim, não, eu sei. Já viu quando você vai conversar com a pessoa e você vai falar sobre algumas coisas, a relação do pecado, ela vai falar assim, não, eu sei, eu entendo isso aí perfeitamente. É teórico, ela só entende, mas ela não faz. Então é ações, são práticas que nós precisamos tomar em nossas vidas. Mas esses efeitos, irmãos, práticos na vida do crente, ela precisa também ser diário, todos os dias em nossas vidas. Não apenas em alguns momentos, tem que ser prático. Por quê? Quando eu estou somente na minha casa, é fácil. Mas quando eu saio do ambiente da minha casa, vou para o trabalho, quando eu saio à rua, quando eu vejo as coisas, quando eu sou envolvido em situações, aí eu vou ver, irmãos, que eu preciso colocar em prática. Eu estava conversando com os nossos adolescentes, os jovens ali no discipulado, exatamente sobre isso, sobre arrogância, sobre atitude que nós devemos ter com pessoas que são agressivas em palavras, agressivas em gestos. São pessoas que às vezes vão falar com você, às vezes ela não é nem tão agressiva nas palavras, mas no gesto que ela faz, ela já vai te agredir. Então vai depender muito. Então enquanto a santidade de Deus, irmão, serve como um padrão supremo de pureza e de santificação em nossas vidas. A pergunta nós estamos buscando isso em nossas vidas? Será que já iniciamos um processo de santificação em nossas vidas? Até que todos cheguem à unidade da fé, à estatura de um varão perfeito, que é a caminhada que nós vamos indo em direção a Cristo Jesus. Então, a santificação aqui nos convida a igreja, no domingo agora, na escola bíblica dominical, vai nos convidar a uma jornada contínua de transformação. O povo de Israel era escolhido de Deus, mas não estavam vivendo uma vida de santificação. Não estavam vivendo esse processo nas suas vidas. Estavam vivendo de qualquer forma. Deus chama a atenção, Deus ali orienta, até que chega o momento que vocês vão se deparar aí no capítulo 4 de Isaías e mais adiante lá, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque o povo decidiu, ou de uma forma involuntária ou voluntária, não buscar a santificação em suas vidas, que tem que ser contínua e transformadora. A santificação, ela vai alinha a minha vida, a sua vida, ao quê? Aos princípios de Deus, aos princípios divinos. Há princípios, eu estou aqui, então vai alinhando aquilo ali, ó. Então, não faço mais isso, agora eu faço isso, meu comportamento é diferente, a minha forma de falar, a minha forma de pensar. Já viu o crente quando fala que é assim? Não adianta, eu penso dessa forma. Bem, você não tem que pensar dessa forma, você tem que pensar como quem? Você tem que pensar como Cristo. Você tem que pensar como os mandamentos de Cristo. Então, compreender essa grande diferença entre santidade e santificação, irmãos,
ela é muito importante para as nossas vidas cristãs. Por quê? Porque ela mostra o quanto ela é autêntica e quanto ela é o quê? Frutífera. Porque as pessoas vão ver frutos na sua vida. Porque esses frutos só é possível a partir do momento que você entra no processo de santificação. E este reconhecimento, irmãos, este reconhecimento nos ajuda a aceitar o quanto a majestade de Deus é incontestável em relação às nossas vidas. Ou seja, o que Deus falou, eu aceito. O que Deus explica, eu aceito. Eu não vou discutir sobre isso. É incontestável. Isso só passa a ser incontestável a partir do momento que eu entendo esse processo de santificação na minha vida. E olha aqui, ó. E olha que preste muita atenção, hein? Deus, Ele, através da sua palavra e dos momentos de relacionamento que ele vai tendo com o ser humano, Ele nos chama de forma constante para um crescimento espiritual e pessoal. Por que pessoal? Porque isso é algo muito particular de você com Deus. Quanto mais você busca na palavra, o quanto mais você ora, enquanto mais você tem um relacionamento próximo com Deus. Isso, irmãos, você não consegue buscar de forma absoluta só vindo para culto. Só participando de culto de quarta-feira, ou culto de domingo, ou escutando a mensagem, não. Isso é uma questão pessoal de cada um. Cada um precisa buscar isso. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente lá. Isso é uma busca pessoal. Eu vou buscar, a André vai buscar, o Rafael vai buscar, a Índia vai buscar, a igreja vai buscar. A santidade, ela é uma característica. É algo que precisa ser visto pelo mundo, precisa ser visto pelas pessoas. É essencial, ou seja, é indispensável. Isso é indispensável, irmãos. As pessoas têm que olhar e encontrar esse processo de santidade nas nossas vidas. E essa qualidade é uma qualidade que ela é divina. É uma qualidade que ela é clara. É muito visível. E nós encontramos em inúmeras passagens bíblicas o Senhor enfatizando, falando, mostrando. Irmãos, então não tem como chegar lá no céu e falar assim: eu não sabia. Ninguém falou para mim, ninguém me ensinou, mas foi por causa de fulano, mas foi, não tem como. Levítico, capítulo 11, os versos de 44 a 45, Deus, ele faz aqui uma afirmação. E nessa afirmação ele diz: eu sou o Senhor. Eu sou o vosso Senhor, ele diz, e o seu Deus. Portanto, ele diz, consagrai-vos. Ou seja, essa palavra consagração, santo, santidade tem muito a ver. Consagrai-vos e sede santo, porque eu sou o quê? Santo. Está falando assim, ó. Eu sou o Senhor, sou o seu Deus, portanto, eu estou te dando uma ordem. Consagre a sua vida. Sede santo, porque eu sou santo. Pedro, irmãos, em 1 Pedro, também, nós lemos aqui, o verso 15 e também o 16, mas como é santo aquele que vos chamou, quem nos chamou? Deus, sede vós também santo em toda a sua maneira de viver, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então, a santidade de Deus não é apenas um atributo, irmãos. É uma qualidade de vida. Nós precisamos ter esta qualidade de vida. Ser crente nos dias atuais, eu não sei se eu posso falar para você que é fácil ou não. Mas eu vejo aqui que essa qualidade, irmãos, precisa urgentemente, precisa ser urgentemente um comportamento nosso como seres humanos. Precisamos ter esse comportamento em nossas vidas. Em tudo. Eu preciso ter com o André, André precisa ter comigo. Eu preciso ter com você. Você precisa ter comigo. Eu preciso identificar isso na sua vida. Essas qualidades da sua vida.
Não podemos mais pensar o seguinte: eu sou muito nervosinho, eu sou assim mesmo, e quem quiser me engole. Um crente pode falar uma coisa dessa, irmãos? Não pode falar, não dá para viver dessa forma. Ele está vivendo um processo de santificação, de santidade e santificação. Então, ele precisa ser diferente. Vamos relembrar um pouquinho a mensagem de domingo. A mensagem de domingo à noite, irmãos, falamos ali de Isaías capítulo 6. Eu não sei se você lembra, o verso 3 diz o seguinte: que os serafins estavam ali proclamando. A gente viu os serafins com 2 asas voavam, com 2 asas cobriu o seu rosto, com 2 asas cobriu os seus pés, aonde tem significado aquilo ali. E o que eles falavam, o que eles proclamavam? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia do quê? Da sua glória. Em Apocalipse, irmãos, também, no capítulo 4, verso 8, os seres viventes, ali a gente vai ver ali os 24 anciões, os seres viventes, os 4 seres viventes, repete sem parar, constantemente, santo, santo é o Senhor, Deus, o Deus Todo-Poderoso, quem era e o que há de vir. E Ele nos chama, irmãos, a ser santo, como também Deus é santo. Isso é possível? Sim, isso é possível. Essas passagens estão destacando aí o que é a natureza de Deus. E nós precisamos ter em nossas vidas a natureza de Deus. As pessoas precisam encontrar Deus, irmãos, em nossas vidas. As pessoas desejam Deus, as pessoas estão famintas de Deus, as pessoas almejam Deus. E aonde elas vão encontrar Deus? Elas vão encontrar Deus em nossas próprias vidas. Às vezes elas nem vão falar que estão sedentas, mas elas precisam de Deus. E Deus nos deu exatamente um ministério. E quando eu digo um ministério, está falando o ministério da igreja, que é o ministério da reconciliação, que é reconciliar pessoas em Cristo Jesus. Como essas pessoas serão reconciliadas em Cristo Jesus, se elas não encontrem em nossas vidas esse processo, se não encontrem em nossas vidas esses atributos ou esta qualidade, irmãos, que é dada exatamente para aqueles que são santos em Cristo Jesus. O chamado à santidade, irmãos, implica em um comportamento ou uma vida de separação do pecado e de dedicação total a Deus. Você vai ver o drogado, a prostituta, o homossexual, pessoas que saem do lamaçal do pecado e resolvem se comprometer com Deus. O chamado à santidade implica exatamente nisso, nessa dedicação a Deus. O quanto você tem se dedicado a Deus. O quanto você pretende se dedicar a Deus. Quanto você tem a se dedicar a Deus. Eu costumo dizer que quando você é chamado para trabalhar para Deus, isso é um grande privilégio. Imagine a sua vida, ou a minha vida, as nossas vidas. Estávamos lá no pecado, alguns outros talvez nunca viveram isso, mas quem viveu lá? Você estava lá no pecado, lá no mundão, fazendo coisas horríveis. Essa semana mesmo, agora eu vi uma reportagem sobre algo, absurdo que foi feito e gravaram. E eu fico imaginando e as pessoas barbarizando aquilo, falando, todo mundo tinha que ir para o inferno. Aí na minha mente vem assim: ô Senhor, um daqueles homens, daquelas mulheres, talvez vão ser lá na frente um pastor, um crente, uma diaconisa, uma missionária. Vão ser. Por quê? Porque resolveram se comprometer com Deus. E isso, irmãos, ser santo à semelhança de Deus, envolve esse processo contínuo de transformação, aceitação à vontade de Deus, ou seja, o que Deus deseja para as nossas vidas, o que Deus quer de você, o que Deus deseja de você. E essa jornada, irmãos, exige da minha pessoa, da sua também, vigilância.
Precisamos ser vigilantes. A palavra de Deus nos diz que devemos sujeitar-nos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E isso precisa ser constante na minha e na sua vida. Não dá, irmãos, para você que é crente, você é evangélico, falar assim, ó, eu estou de férias. Não dá. Não dá para sair de férias, irmãos, da posição de cristão. Não estou falando que você não deva sair de férias. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é o seguinte, que não importa onde você esteja, você nunca será um crente de férias. Você será um cristão tirando férias, mas não de férias na posição de cristão. Você precisa ser constante, e isso é uma disposição para abandonar as práticas pecaminosas que nos rodeia todos os dias. Nós somos rodeados, irmãos, dos pecados e dos embaraços que nos rodeia todos os dias das nossas vidas, aonde você estiver. Até mesmo se você abrir um site, irmãos, ou algum conteúdo evangélico, você vai encontrar no meio do conteúdo evangélico algumas portinhas lá, algumas coisas te levando, irmãos, para os embaraços dessa vida. Você que anda pela internet, você sabe disso. Tem sempre uma coisinha lá no cantinho lá que você tem que fechar lá. E você fecha para abrir de novo. São os embaraços dessa vida. Assim a santidade de Deus estabelece um padrão que ele é elevado para mim e para você. Você quer ser santo? Então esse aí é o processo. Devemos viver de forma que vamos honrar a Deus. Devemos viver de forma que nós vamos glorificar a Deus. Não importa se você vai beber, vestir, comer, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer beber, quer comer, não importa o que você vai fazer, que tudo isso seja para quê? Para a honra e glória desse Deus, que é digno desse louvor. Então, na realidade, o que ele tenta nos mostrar aqui, irmãos, é um convite para essa prática da natureza divina. Há uma natureza divina, que é de Deus, e ele nos convida a praticar isso. Ah, pastor, isso aí é muito difícil. Não, pode ser difícil, irmãos, mas não é impossível. O que Deus deseja é que eu e você venhamos a refletir a imagem dele sobre a face da terra. Mateus, capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, que é ser abençoado. O verso 14, ele diz, vós sois o quê? Luz do mundo. Então ele já diz, vocês são luz do mundo. Se você é luz do mundo, então é porque algo está em trevas, algo está escuro. Então ele vai pegar você. Hoje eu estava falando com a Ana Laura, que ela falou assim, pastor, o senhor sabe o meu nome. Eu falei, sabe por quê? Porque confunde Ana Laura com Ana Clara, né? E aí quando eu falei o nome dela hoje, ela ficou abismada, ela falou assim, pastor, o senhor sabe meu nome. Falava assim para ela assim, filha, olha só, você vai iniciar um curso agora, um preparatório. Você não está indo naquele lugar somente por causa de um curso. Você precisa ser luz. Você está indo para aquele lugar para ser diferente. Nem falei isso para ela, mas vou falar agora. Talvez para onde você vai é um lugar de trevas. E você vai perguntar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para ser luz. Você veio aqui para mostrar santidade. Você veio aqui para mostrar que há um processo de santificação na sua vida. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora você é uma pessoa diferente. Irmãos, hoje eu tenho muito cuidado, até com pessoas que têm... são aquelas pessoas que ela tem uma dificuldade muito grande. Às vezes ela tem uma dificuldade com personalidade, a sua própria personalidade. Se você fala A, ela fala A. Se você fala B, ela fala B. Você é crente, mas se você botar uma música mundana, ela está cantando junto com você. Então você tem que tomar cuidado também com essas pessoas também. Para que ela possa entender a necessidade da santificação na sua vida, que é um processo progressivo. Na vida de todos nós, da minha e da sua. Por isso que eu estou sempre usando tanto a minha pessoa como também a sua pessoa. Então, ao responder esse chamado, irmãos, estamos obedecendo a um mandamento divino. Qual? Sede santo, porque eu sou santo. É um mandamento,
É uma ordem. Ele está nos chamando exatamente para isso. E também nós vamos experimentar, irmãos, a verdadeira liberdade. E é muito bom, irmãos, você ter liberdade de orar, de falar com Deus, de pregar, de anunciar. Quando você se envolve nos pecados, quando as pessoas se envolvem no pecado, ela perde essa liberdade. Ela não consegue mais orar. Ela não consegue mais falar. Ela não consegue mais pregar. Está vendo tudo dando errado, mas ela não consegue nem falar mais. Porque se ela falar, alguém vai falar assim: você é crente? Você é cristão? Desde quando você é cristão? Você vai ver uma pessoa em peleja, você tinha toda a oportunidade, a liberdade de poder orar por essa pessoa, mas você não vai poder mais orar, porque você perdeu essa liberdade. E se você falar assim: posso orar por você? Você vai orar por mim, eu que tenho que orar por você. A gente perde essa liberdade, irmãos. Então isso é uma obra contínua do Espírito Santo na minha e na sua vida. E isso tem um objetivo muito importante, que é da transformação. Uma transformação que é progressiva, que vai com a conformidade da imagem de Cristo e vai crescendo aos poucos na minha e na sua vida. Se aceita Jesus Cristo hoje, aí daqui a pouco você começa a vir para a escola bíblica dominical, aí você começa a andar com crente, você já não anda mais com pessoas mundanas, e você vai se aperfeiçoando, e você vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando. Ou seja, esse processo não é um processo instantâneo. Poderia até ser. Poderia até ser. Mas eu acredito que até a vida do apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro com Deus, eu acredito que a transformação da sua vida também foi de uma forma progressiva. Deus foi trabalhando na vida do apóstolo Paulo até chegar ao estado que ele chegou. Às vezes a pessoa tem a impressão que o apóstolo Paulo naquele momento ali, tudo foi resolvido ali. Não, irmãos. Acredito que não. Acho que foi um processo, não só na sua vida, mas na vida de todos os discípulos. E ó, que ele conviveu com 12 discípulos durante 3 anos. E mesmo assim, ao término do seu ministério, um trai, o outro o abandona, e várias personalidades que nós encontramos ali. Mas ao final dos seus ministérios, ao final das suas vidas, podemos ver que todos foram num processo de santificação. Somente aquele que tirou a sua própria vida. Mas todos. E vamos ver como foi a vida deles. Então, irmãos, isso vai ocorrer ao longo da minha e da sua vida. Quero te convidar também a ler um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Porque esse processo, irmãos, de transformação, ele depende também, ele é uma cooperação. Não é como se Deus pegasse uma varinha de condão e fizesse assim, ó, na sua vida. Não, é um processo. Esse já é um desejo de Deus, mas precisa ter um desejo seu também, é um progresso, tá bom? Então, 2 Coríntios 3, verso 18, ele diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Aí ele diz, vírgula, estamos sendo transformados, irmãos, com glória cada vez maior, a sua imagem. A imagem de quem? De Deus, a qual vem do Senhor, que é o quê? O Espírito Santo. Olha que coisa legal, irmãos. O que esse versículo aí, ele está tentando nos passar? Ele ilustra como acontece aqui a transformação. A transformação acontece de que forma? De glória e glória. Ou seja, é um reflexo da ação contínua do quê? Da pessoa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se não houver isso, irmãos, não tem como isso funcionar. Tem que ter ação do Espírito Santo, mas tem que ter um desejo meu, um desejo seu, de querer isso. Isso é um processo que todos nós almejamos. Não, Senhor, tem pessoa que fala assim, Senhor, me dá tranquilidade, me dá mais amor, me dá isso, me dá aquilo outro. Cara, mas olha só, Ele sempre quis te dar isso. Mas se você quer isso na sua vida, você tem cooperado para que isso aconteça na sua vida. Então, a sua cooperação no processo de santificação é muito importante. Você tem que buscar isso. Às vezes você não busca, você acha que as pessoas dão, não, eu vou para o culto, vai trazer uma palavra, vou trazer uma mensagem, vou ser ministrar para alguém vai dar o estudo. Não, irmãos, não adianta só isso. Você tem que buscar isso na sua vida.
Deus, preste muita atenção nisso, Deus, em sua eterna sabedoria, Ele opera isso em nossas vidas, irmãos. Ele opera o seu desejo em nossas vidas. Mas Ele espera uma resposta minha e sua. Que resposta? Uma resposta ativa. Ou seja, o que você quer? O que você deseja? Lembra? Ele chega e fala assim, ó, o que você quer? Você quer ser curado? Aí você, eu não quero. Você quer isso? Não, depende de você. Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 13, destaca exatamente como funciona essa parceria. Desculpa o termo que eu estou usando, essa parceria para você entender. Essa parceria de Deus com você. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês estão obedecendo, ou pelo menos deveria ser dessa forma. Vocês estão obedecendo não só na minha presença, porque a ideia do apóstolo Paulo é que eles estavam obedecendo não somente porque ele estava ali, mas fora da presença também, mas muito mais agora na minha ausência. Devolveis a vossa salvação com temor e tremor, porque quem é Deus, irmãos? Deus é exatamente, irmãos, aquele que opera em mim, aquele que opera em você, aquele que opera em vós, tanto o querer dele, como o realizar dele. Ele tem um querer dele, e depois o querer dele ele realiza na sua vida. Segundo o quê? A sua boa vontade. Ou seja, é um processo na nossa vida, só que você tem que fazer essa parceria com ele. Então, esse texto nos fala sobre a grande importância da obediência. Você tem sido obediente? Você tem buscado continuamente pela santidade? Deixe bem claro, irmãos, que Ele deseja nos capacitar para que eu e você venhamos realizar a sua vontade. Ou seja, Ele pega cada um de vocês, a mim, e Ele nos prepara para que a igreja, para que nós, para que os seres humanos possam realizar a sua vontade. E esse processo, irmãos, é maravilhoso. Porque às vezes você vai falar assim, poxa, não era isso que eu queria fazer, mas eu fui constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Ele te capacitou para fazer algo que Ele queria que você fizesse. Portanto, então, irmãos, a santificação envolve tanto a ação divina, quanto a resposta minha em relação a esse processo. Não vai falar que se não Deus vai me santificar. Tá, e você? Qual é a sua resposta a respeito disso? Você espera um processo de santificação, mas você continua ainda nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Então, essa obediência que Ele tem para mim e para você, ou seja, a obediência aos mandamentos de Deus, e os mandamentos, esses mandamentos, de que forma nós podemos encontrar isso? Pastor, como que eu vou encontrar, como eu vou identificar os mandamentos, a vontade de Deus? Bem, olha só, leitura das Escrituras, você vai encontrar a oração e a participação da comunidade de fé, a igreja. Pelo menos é lá que você tem que buscar isso em sua vida. E essas práticas, irmãos, são muito importantes para nos auxiliar nessa nova, eu quero usar essa palavra, nessa nova configuração. Não sei nem se usa mais essa palavra aí no computador, configurar, acho que usa, né? Configurar o computador. O computador, ele tem uma configuração, ou o teu celular, alguma coisa, tem uma configuração, aí Deus ele vai pegar e vai te configurar agora de uma outra forma. Ele vai te colocar da forma que Ele deseja, ou seja, de que forma? A imagem de Cristo. Ele vai te configurar a imagem de Cristo. E isso vem da santificação, e esse processo, irmão, da santidade e da santificação sobre as nossas vidas. Espero que a gente possa aproveitar bastante, irmãos, dessa lição que vai vir agora aí no próximo domingo. Vamos ver a importância, a necessidade desse processo na nossa vida. É muito importante, irmãos, porque é através desse ato que eu estou obedecendo
a Cristo Jesus. E obedecer a Deus, irmãos, é melhor do que sacrificar. Então é melhor obedecer. Mesmo que obedecer a Deus, Ele quebre os nossos limites. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Deus abençoe a sua vida e sua casa. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus. Existia mais coisas para falar aqui. Nós vamos ficar por aqui. Outro momento a gente vai falar sobre a santidade.